Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. Lembrando que esse livro está disponível para compra aí na seção de comentários com desconto na Amazon. Utilize o meu link aí para fortalecer meu trabalho e o de quem escreveu o livro e o da editora. Brigas nas elites. No período compreendido entre 1911 e 1913, o futebol paulista evolui. Cresce o número de clubes, de jogadores, bem como de torcedores, mas por outro lado surgem brigas entre clubes, jogadores e outros problemas de natureza política. O campeonato de 1911 é vencido pelo São Paulo Athletic em meio a grave conflito com a Associação Atlética das Palmeiras, que, surpreendida e derrotada no último jogo pelo Germânia, recusa-se a entregar a taça penteado ao campeão, fato que ocasionou todo tipo de polêmicas, brigas, ataques que envolviam jornais e até políticos. O único destaque positivo do ano deveu-se ao grande incremento de jogos entre paulistas e cariocas, com belas partidas e alargados placares. Um grande número de atritos acirra as brigas no futebol paulista, envolvendo questões sobre aluguel de campo e, principalmente, denúncias sobre falso amadorismo existente entre clubes que disputavam o campeonato da liga. Tal situação é agravada com o sempre presente problema das arbitragens, que leva jogos à interrupção, à punição de jogadores ou ao abandono das competições por clubes. Nesse clima de brigas e desavenças generalizadas, realiza-se o Campeonato de 1912, vencido pelo americano, que contava com a presença de jogadores uruguaios em seu time, reforçando a constatação do falso amadorismo praticado. No decorrer desse certame, o São Paulo Athletic Club encerra sua participação no futebol paulista, depois de ter contribuído sobremaneira para o nascimento e os primeiros passos do nosso futebol. Com as disputas cada vez mais intensas, no ano de 1913, os conflitos levam à cisão da Liga, originando duas entidades distintas, a Liga Paulista de Futebol, a LPF, e a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, que se torna um fator de progresso para todo o futebol. O grupo capitaneado pelo paulistano na APEA sentia-se incomodado pela crescente popularização do futebol, firmando-se em valores de distinção social e não aceitando a incorporação de times fora do círculo da elite paulistana. Anteriormente, com muita resistência, aceitaram a inclusão do Ipiranga, time formado por empregados do comércio, mas a crescente popularização era cada vez mais contestada. Congregados na APA estavam apenas três clubes: Paulistano, que vence o campeonato e fica com a taça de Jockey Club, Associação Atlética das Palmeiras e Mackenzie. O campeonato organizado pela Liga Paulista conta com o Americano, o Ipiranga, o Germânia, o Internacional e, abrindo-se à realidade do crescimento do futebol nas classes sociais pobres da cidade, o Corinthians Paulista. Notas: Alexandre Magnani, cocheiro de Tilbury, depois motorista de praça, foi o segundo presidente do Corinthians, assumindo ainda em setembro de 1910. Substituiu Miguel Batalha e, superando todas as dificuldades de um clube pobre, levou o Corinthians da Várzea para o primeiro plano do futebol paulista. Magnani permanece na presidência até 10 de setembro de 1914, quando se retira por afazeres particulares. Durante sua administração, o clube conquistou seu primeiro campeonato paulista, em 1914. Notas: 1. Essa taça teria sido jogada, no caso a taça Penteado, né? Referente ao Conde Álvares Penteado. Essa taça teria sido jogada no Rio Tietê, segundo afirmações de alguns dos envolvidos, e teria reaparecido como doação na Revolução de 1932, coisas que só acontecem na capital paulista. 2. Nesse período de implantação dos campeonatos no Rio de Janeiro, também ocorrem litígios entre os clubes participantes do Campeonato Carioca. 3. O Velódromo, campo do Paulistano, era o melhor estádio da cidade e o clube cobrava preços altos para a cessão, enquanto o Parque Antártica fora credenciado de forma alternativa por preços mais baixos.
Com 2 estádios oficiais, tudo acabou em confusão, com o paulistano aguardando o adversário no seu estádio e o adversário comparecendo em outro. Informação de Lourenço de Aféria no livro O Coração Corintiano. 4. O falso amadorismo é destacado por Lourenço de Aféria como problema dos mais graves no futebol do começo do século XX. Cita casos de jogadores do Paulistano e do Sport Clube Americano que ganhavam pela atuação nos jogos. Havia até futebolistas com contratos registrados em cartório. Lourenço de Aféria no Coração Corintiano. 5. Tomás Mazzoni aborda o caráter elitista dessa disputa entre as ligas. Mazzoni, ópera citada acima. No caso, História do Futebol Paulista.